Estamos aqui no gabinete do comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amazonas. Fogo, comandante. Bom dia, meu amigo. Estamos trazendo um presente. Essa é a caneca do 10º Oscar da Segurança, que será homenageado lá, já me entrevistei antes. Tudo aí estará... Faz tempo que o comandante não recebe o Oscar da Segurança. Não tem peixada lá, você sabe que não tem peixada. Verdade. E aproveitar, tem a feira de segurança, pode abrir. Tem a feira dia 27 e 28, vamos deixar espaço para o Corpo de Bombeiro mostrar, vai ser lá no Vasco, um sonho antigo nosso. Não é? Excelente. Olha aí, muito obrigado, Wilton. Obrigado, você que é um dos grandes fomentadores, né, da segurança pública com qualidade. Já nos conhecemos há bastante tempo e é uma satisfação enorme poder estar sabendo, né, que serei agraciado aí com o Oscar da Segurança. E é isso, estamos à disposição para socializar o nosso trabalho, para falar um pouco, nesses quase 2 anos aqui já na atividade de comandante-geral, em proveito da população do Amazonas, porque somos passageiros, mas o que fica é o nosso trabalho e a trajetória que a gente constrói ao longo da vida. Dia 27 e 28, lá no Vasco, o maior evento de segurança do norte do Brasil. Vou deixar um espaço para o Corpo de Bombeiro, fica à vontade para falar o que nós podemos esperar lá na Expo Segurança 23 do Corpo de Bombeiro. Perfeito. O Corpo de Bombeiros, ele tem assumido um papel muito relevante nas questões relacionadas tanto em proveito da segurança pública como do socorro e salvamento de maneira geral, né? Nós temos desenvolvido uma agenda muito densa de espraiar os nossos serviços em todas as zonas da capital, apoiar as forças policiais com ambulâncias nas incursões em áreas de saturação, além das nossas atividades que são escopos das nossas atribuições. Estamos no sul do Amazonas, combatendo nesse momento os incêndios florestais, desenvolvemos projetos que atacam a causa primária da criminalidade, que é tirar as crianças do meio da criminalidade, que é o Projeto Bombeiro Mirim, que a gente atende mais de 800 crianças em 11 municípios, ou seja, onde nós temos quartel, nós temos o projeto. Lá tem a semente. Lá tem a semente e a gente está desenvolvendo então, esse projeto. A população aí pode ver isso lá, um pouco de cada, lógico, lá na Expo Segurança. Perfeito, no Vasco. Vamos com certeza. espaço. Vamos começar? Foi só um ensaio, né, comandante? Vou botar essa canequinha aqui para que todos vejam. Pronto. Fez a foto, bacana? Top. Peço para fazer de novo, como dizia meu pai, retrato é bom sempre fazer 2, 3, né? Que é pra... Comandante, o jovem comandante aluno a oficial, onde foi a sua academia? Perfeito. Eu formei em São Paulo, né? Inicialmente a minha trajetória de vida, eu vim muito novo para Manaus, eu não sou amazonense, né? Eu sou acriano. E vim novo aqui morar na casa de uns tios meus, ali na região da tio Walter. Tio a gente nunca esquece. Né? Tio Walter, ali na casa, ali no Colônia Santo Antônio, naquela Estrada do Manoa. Estrada do Manoa, antigamente aquilo ali, o Monte Sinai era apenas uma invasão, não tinha nada ali ainda, longe demais. Passava um carro ou outro ali na Max Teixeira, né? E terminei o meu ensino médio lá no Dom João de Souza Lima, concluí todo o meu ensino... Professor ou professor, esse eu não esqueço. Professor de Química, né? Até hoje eu me lembro uma frase que ele me falou, professor Ronaldo. Até hoje eu me lembro uma frase que ele me falou, que ele disse para mim o seguinte: você vai muito longe. Ele falou para mim. E aquilo me marcou, né? Falou na hora certa, né? Eu estava no 2º ano do ensino médio. E eu terminei todo o meu ensino médio lá naquela escola. Inclusive, no ano passado, eu fiz uma visita. Antigamente, aquela escola era uma escola de ensino fundamental e médio. Hoje, ela é só ensino fundamental. Já fui lá como coronel? Eu já fui lá como comandante-geral. Eu fiz uma palestra lá, reuni todas as crianças. Qual é o nome da sua assessora? Foi um momento... Yasmin. Yasmin, consegue essas fotos? É bom a gente cobrar do ar, assim, sabe por quê? Perfeito. Porque aí fica registrado. Perfeito. Obrigado, Yasmin. Quem foi comigo, o Emerson Miranda também, jornalista, foi comigo lá e nós temos. A criançada correu para cima de mim, foi me derrubar lá na quadra, viu? Que alegria, comandante. É verdade.
E eu terminei, naquela minha turma lá, eu fui o único aluno que passou no vestibular da UAR. Lembra da UAR? Hoje é o FAM, antigamente era o UAR. Qual é o seu curso lá? Economia. Eu passei para economia. E naquele momento, então, como eu era um menino novo ali, 18 anos, eu ingressei no NPUR. Por já ser universitário, o Exército me selecionou. Eles são os oficiais temporários do Exército, exato. O núcleo, né, de oficiais da Núcleo reserva. preparatório de oficiais da reserva. E aí, aqueles alunos, aqueles jovens que já eram universitários, eram selecionados automaticamente para cursar o curso de oficial. E assim eu fiz. Também fui muito bem classificado no NPUR e foi... Que ano isso? Isso foi em 96. Qual era o seu nome? 96. Muniz, sempre foi Muniz. Sempre foi Muniz. E aí eu segui, portanto, como nasci no Acre, eu escolhi servir no Acre. E fui servir no 4º BIS, lá em Rio Branco, passei um tempo lá, depois fui transferido para Porto Velho. Foi quando, em 2003, abriu o concurso do Corpo de Bombeiros. Na verdade, eu estava inscrito para 3 concursos, né, da Polícia Civil de Rondônia, PRF, Polícia Rodoviária Federal e para oficial do Bombeiro. O primeiro que eu fiz, eu passei. E aí eu disse, é aqui que eu quero. De imediato, né, o comandante, à época era o Coronel Alcântara, de imediato, quando nós vencemos todas as fases, o intelectual, saúde, teste físico, tudo. Sempre que eu me encontro com o Coronel Alcântara, quando ele fala seu nome, os olhos dele chegam a brilho. Nós já fomos direto para a academia, sem espera. Terminou o certame, já fomos para a academia. Já fomos para São Paulo, aí lá eu fiquei quase 2 anos, né? Foi 2005 e 2006, porque o concurso foi em 2003, o ano de 2004 nós ficamos aqui, porque quando nós chegamos, a escola já tinha começado. Não deu tempo de mandar para a escola, e nós ficamos 1 ano ainda aqui no Corpo de Bombeiros, inclusive apoiando na formação dos soldados, e a nossa formação de oficial mesmo começou só no ano de 2005, ficamos em 2005 e 2006. Regressando em 2006. Foram daqui com o Coronel Muniz? Foram 8, né? A turma lá em São Paulo eram 40, e eu fui... diversos estados. Exatamente. E eu fui o primeiro colocado do Amazonas lá. Eu fui o 6º geral e primeiro colocado do Amazonas. Então, assim, é uma história de dedicação, uma história de trabalho, e se a gente for conversar sobre a minha história aqui, a gente vai levar tempo. Mas saber por que é que nessa nova série, nós já entrevistando pessoas que mandaram um grande abraço. Senador Plínio Valério mandou um grande abraço. Começamos com ele. Dr. Sérgio Fontes. Abraço, nós temos uma lista já. Abraço para o senador Plínio, para o Dr. Sérgio, são pessoas... E por último, agora entrevistamos também, que foi sempre top com você, o comandante da Polícia Militar. Ele mandou também, foi o último, um grande abraço. Meu amigo, Coronel Vinícius, parceirão, trabalhamos junto no CICC. Então, essas pessoas que o amigo mencionou, todas, Dr. Sérgio era secretário de Segurança, enquanto eu estava lá no CICC, durante os grandes eventos ali. O José sempre dizia, anote aí, esse rapaz vai ser um grande comandante do bombeiro. E eu dizia, doutor, se eu conheço lá de trás dele, ele sempre foi assim, dedicado, com planejamento. Sei até que você era formado em administração, mas tem a ver com o meio. A gente tem um know-how, porque ao longo da carreira eu desenvolvi um portfólio de que eu chamo de pilares, né? E eu vou falar isso daqui a pouco, de cursos, né, voltados para a área de gestão. Mas sabe por que eu estou falando isso? Daqui a pouco nós vamos tocar no assunto. Para que os jovens, nós estamos mostrando essas personalidades, para que os jovens se inspirem. Porque está uma história de modismo, de se inspirar no que não presta. Então, jovem, vou logo quebrar lá na frente o que eu ia fazer, perguntar para ele. O que é que o senhor falaria para os jovens que pretendem que seguir a carreira militar, que sonha em ser bombeiro? Perfeito. Deixa eu logo me falar. Você falou em tio. O meu tio era oficial do Corpo de Bombeiro de Pernambuco, João de Barro 399. Eu morei 2 anos dentro do bombeiro lá e eu agradeço o bombeiro. Eu tenho a mais alta comenda aqui, o Coronel Alcântara, que me deu a medalha Dom Pedro. Eu honro muito essa medalha. Isso é uma das coisas que mais me orgulho quando eu venho no Corpo de Bombeiro. Eu tenho um carinho assim. Eu até não vou dizer que eu me arrependo, mas eu tenho essa frustração de não ter tornado bombeiro. Fale para os jovens. Olha, eu sou pai de 2 meninas, uma de 16 e uma de 14 anos. Delas?
Lisa e Heloísa, e eu acompanho elas muito de perto, e hoje em dia nós estamos contaminados, né, por diversas formas de se construir, né? De se construir a sociedade. Hoje, os jovens são bombardeados com todo tipo de informação nociva, inclusive que os influencia a fazer as piores coisas possíveis, inclusive cometer o suicídio. Hoje em dia, você vê crianças, né, de 11, 12 anos com alto grau de depressão, crianças que na nossa época... Ninguém nem sonhava. Na nossa época, o nosso jogo era jogo de peão, jogo de peteca, de futebol, e hoje, na era da comunicação de massa mesmo, você tem tudo no celular. Então a criança já não levanta, já não sai do sofá, tudo ela busca ali, e ali ela... Exatamente, e ali ela está sujeita a todo tipo de contato com tudo que não presta. Fale para o jovem. Com tudo que não presta. Então, primeiro, a orientação é para os pais mesmo. Sejam muito presentes na vida dos seus filhos, né? Levem eles para passear, façam uma atividade diferente, tire o celular da mão do seu filho. Eu estabeleci como regra na minha casa, porque, querendo ou não, hoje você não vive sem os equipamentos eletrônicos, para pesquisar, para estudar, para tudo. Mas eu defini como regra lá em casa que ninguém pega em nenhum equipamento eletrônico após as 22. Após as 22, tudo que é notebook, celular, é dentro do meu quarto. Entendeu? Então, assim, a orientação é para os pais mesmo, para que os pais, eles enxerguem mais os seus filhos, conversem mais com os seus filhos. Seja mais amigo. Exatamente, porque às vezes o filho não conversa com o pai, conversa com o amigo. E o amigo fala o que quiser para ele e ele é influenciado pelo amigo. Quando não pelo amigo... Passa muito mais tempo com o amigo do que com os pais. Pelo influencer da rede social. E aí a gente tem acesso a tudo que não presta. Então, hoje em dia, é muito complicado mesmo você criar, né, um filho nessa sociedade do conhecimento instantâneo. Hoje você... Tudo é para ontem. Tudo está disponível na palma da sua mão. Então, você tem que saber lidar. A grande verdade é que a sociedade está se modelando a essa nova era do conhecimento instantâneo. Então, a gente vive um momento de mudança, né, em que estamos aprendendo, mas uma coisa é certa, aquilo, né, que nós aprendemos com os nossos pais, a gente precisa transportar para os nossos filhos. Aquilo que há de melhor, a amizade, a conversa, entender... e estar presente. Hoje em dia, o que a gente vê muito são famílias desestruturadas e o reflexo disso são crianças à margem da sociedade, sujeitas à cooptação pelo crime. No crime muito, está baixando a idade. Exatamente. Então, né? Com 12, 13 anos. Exatamente. Então, tudo isso é por conta de um processo todo que a sociedade está vivenciando. Fenômeno mundial, exatamente. Então, assim... espelhem-se, viu, jovem? Espelhem-se, porque no meio disso tudo a gente enxerga também que tem aquelas pessoas, aqueles jovens, que eu me lembro, eu com 15 anos de idade, eu defini na minha vida que eu iria dar certo, que eu não iria me deixar. Toda vez que eu ia para a escola, eu passava por um local que era cheio de... Naquela época, como a gente chamava, né, de galeroso, né? A galera. Era cheio de gente ali, da molecada que estava ali com pau na mão. Com tudo. Exatamente. E eu passava, ia para a escola, ia para casa, voltava. E assim, nunca me envolvi. Sem medo de falar para qualquer pessoa. Nunca coloquei 1 grama de droga no meu corpo. Nunca na vida. O amigo é policial, se o amigo conseguir, no exame de sangue, detectar 1 grama de droga no meu corpo, pode me levar algemado. Aqui. Você está entendendo? Então é assim, ó, você não precisa disso para viver. Né? Você não precisa disso. Então, você tem que procurar, primeiro, né, entender o que você quer da sua vida e depois seguir firme o seu caminho. Não necessariamente buscar, alçar o maior voo, mas... alce um voo de cada vez. Vamos aproveitar esse gancho? Como é que nós estamos de tempo? Estamos bem? Não. É o seguinte,
o bombeiro mirim, que eu senti que ele estava adormecido, ele não foi dado o devido valor lá atrás, o Coronel Alcântara foi um dos primeiros, e eu sentia isso, toda vez que eu perguntava, eu sentia agora, toda vez que fala do bombeiro mirim, seus olhos brilham, eu vi a expansão, tem no bombeiro especial, eu conheço vários instrutores, o efeito multiplicador, que é isso que você está falando. O jovem que quer ser bombeiro mirim, o que ele deve fazer, comandante? Perfeito. Nós, de fato... Sim, mas não é verdade que você tem um carinho especial pelo bombeiro mirim? Com certeza. O projeto ele estava adormecido mesmo. Quando nós assumimos o comando no final de novembro de 21, eu conversei com o governador e ele disse, toque o projeto, porque esse projeto transforma vidas, e de fato transforma mesmo. E nós, no ano de 2022, nós trabalhamos com 730 crianças. O governador esteve na formatura deles no final de 22 e pediu que eu aumentasse o projeto. Esse ano nós estamos com quase 850 crianças em todos os nossos quartéis. Então, nós fizemos um trabalho... Quase mil jovens. Multiplicadores. Exatamente. A gente está fomentando nele o desejo de, no futuro, se tornar um bombeiro, ou um policial, ou militar, ou civil, ou... eles têm contato, né, com essa nossa rotina. Lá eles aprendem que não pode mentir, que não pode desrespeitar o pai nem a mãe, tem que cumprir horário, tem que fazer as tarefas, tem que tirar nota boa na escola. Então lá eles aprendem as nossas liturgias, tem uma série de regras que nós cobramos. Os pais e os filhos que querem ser bombeiro mirim, qual o primeiro passo? Nós estamos nesse momento, né, com as turmas em andamento, mas no final do ano nós vamos... Forma turma, a gente já inicia o processo seletivo para ingresso dos novos bombeiros. Eles passam um ano, aqueles que mais se destacam, nós mantemos eles nas próximas turmas como monitores. Eles já se tornam exemplos para outros bombeiros mirim, inclusive servem aí para ministrar as instruções de ordem unida. Já passam a instrutor. Exatamente, né? Então nós temos aí diversos parceiros nos municípios, por exemplo, o estaleiro Juruá, do meu amigo Marmude, é um grande parceiro. Boa, inclusive parceiro nosso do programa. E ele patrocina... O Juruá que construiu, muita gente perguntou, até de outros estados, e essa balsa enorme foi construída aonde? Aí eu mostrei, o estaleiro Juruá, que construiu a base Arpão, está terminando a base 2. Perfeito. E ele conversou comigo, ele disse, Coronel, eu quero o seu apoio para que a gente atenda um projeto Bombeiro Mirim aqui com as crianças do Cacau Pireira. Então, nós temos um projeto na sede do município de Iranduba e temos um no Cacau Pireira, que atende as crianças. Então, Iranduba é um caso especial. Nos demais municípios, nós temos um projeto. Em Iranduba, nós temos 2. Ele não gosta muito de divulgar essas coisas. Não, mas a gente divulga por ele. A gente divulga para ele, eu falei para ele, pô, tem que divulgar. Ele, não gosta, ele é muito espiritualizado, ele é gente muito... Perfeito. Vamos para o intervalo? Nós vamos para um pequeno intervalo e aí nós vamos falar das ações no próximo intervalo. Está gostando da entrevista, do bate-papo? Muito bom, excelente. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos já, vamos falar desse sucesso que foi o Portas Abertas, né? Recebeu toda a comunidade aqui dentro, esse projeto. No final de semana eu vi as pessoas conhecendo as viaturas, andando, a paixão, quando liga aquela sirene, a garotada, né? Isso é que é contribuir com a cidadania. Entendeu? Por isso que eu digo sempre, aqui no Segurança Agora, só os melhores. Voltamos já, TV Onda Digital, site imediato e todas as plataformas. Vocês estão conhecendo Cidadão Coronel Muniz. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso programa Segurança Agora. Você sabe, segurança com responsabilidade e cidadania é aqui com Hilton Ferreira. TV Onda Digital, canal 8.2, site imediato, todas as plataformas. De Manaus, Amazonas, a capital mais verde do planeta. O Amazonas, protegido por nós. Tem muita gente, né, comandante? Então, tem nós protegendo. Quem protege o Amazonas? É o Corpo de Bombeiros, que você vai falar agora, logo. As ações que o bombeiro desenvolve
nós protegemos o Amazonas, nós cuidamos do Amazonas, não precisamos de exemplos. Está o exemplo aqui do Corpo de Bombeiros. Como é que está a Operação Aceiro, né? Aceiro. Como é que está? A Operação Aceiro é uma operação que ela está inserida dentro de uma operação do Estado, Tamoio-Tatá, uma operação que também compõe uma outra grande operação do governo federal, que é a Operação Guardiões do Bioma. Na verdade, tudo isso é a união de várias secretarias do governo para combater os ilícitos ambientais no sul do Amazonas. Então, a Polícia Militar atuando, a Polícia Civil atuando, o IPAAM, a SEMA, os órgãos do governo federal, o IBAMA, a própria Forças Armadas através do Exército e o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros ele tem um protagonismo relevante nessa operação, porque nós, no início de março, começam as fiscalizações lá no sul do Amazonas, com a presença de todos esses órgãos que eu mencionei, cada um com as suas competências, para inibir o desmatamento, porque é nessa época que começa o desmatamento, para quando chega o período seco, a árvore já secou e aí eles atearem fogo. E no início de julho, nós levamos o grosso da tropa, que são os módulos de combate a incêndio, que nós chamamos, para exatamente impedir as queimadas, porque a vegetação seca. Queimar não adianta, né? Exatamente, a vegetação seca e eles atiram fogo de forma desordenada, porque existe, inclusive. Né? Exatamente, e o perigo é o seguinte: o perigo é que existe uma área ali no sul do Amazonas, a própria forma de ocupação ela é diferente do resto do Amazonas, ela é muito semelhante a Rondônia, Mato Grosso, porque exatamente, porque houve uma ocupação lá para a formação de pasto, criação de gado. Então, existem áreas muito grandes lá que são muito suscetíveis a queimadas. E quando essas queimadas saem de um controle, por exemplo, aproximam das cidades ali, seja Labre, Apuí, Boca do Acre, aí coloca em risco as pessoas. Além disso, né, quando você começa a queimar de forma descontrolada, você não apenas está preparando o solo ali, mas você está atingindo a própria fauna, você está matando animal silvestre, e quando ela chega na margem da floresta, da mata primária, ou seja, da floresta mesmo, quando ela entra, aí que o dano é maior. Por isso que a gente precisa coibir na origem. Então, estar presente lá. Às vezes até falta de orientação, né? Exatamente. E para isso a gente usa vários componentes, inclusive muitos tecnológicos. A gente utiliza sistemas de monitoramento via satélite. Que geoprocessamento. Que o próprios satélites do CIPAM, que nos fornecem imagem em tempo real, e diariamente nós temos um posto de comando lá em Humaitá, que recebe essas informações. Olha, nós temos um foco de calor. Comandante, se falava toda hora, nesses últimos 2 anos, quando diminui, ninguém fala, né? Exato. Entendeu? Não lembra que os carros não conseguiam passar lá em Rondônia, a questão do gado, aí agora resolveram. Parece que está tudo, mas foi suor, né, comandante? Muito, e assim, com a presença intensa do nosso efetivo lá no sul do Amazonas, para evitar que saia do controle. Saliento também que muitas dessas queimadas, elas ficam em áreas de preservação do governo federal, e é por isso que lá também está um módulo da Força Nacional. Então, são bombeiros militares de outros estados que foram mobilizados pela Força Nacional, o Ministério da Justiça, e estão lá em apoio à nossa operação. Então, nós temos os nossos bombeiros, 72 bombeiros militares do CBMAN e mais 30 da Força Nacional. Paralelo a isso, nós temos também as brigadas municipais, são brigadistas do município que o próprio Corpo de Bombeiros forma, que a gente utiliza lá do Corpo de Bombeiros, que nos apoiam nos diversos municípios para evitar que saia do controle. Junto com isso, nós levamos viaturas, equipamentos. Então, o sul do Amazonas ele se torna um grande teatro de operações nos meses de julho a novembro, porque para lá vão muitos militares nossos, viaturas, equipamentos. Além disso, nós utilizamos drones também e as informações que recebemos via satélite. Quando é detectado um foco de calor, por exemplo, em Boca do Acre, essa informação chega no posto de comando em Humaitá,
o comandante da operação lá entra em contato com o comandante da fração que está em Boca do Acre, avisa, na coordenada tal existe um foco de calor, checa se isso é um incêndio. Ele pega a viatura com o grupamento e desloca até o local. Isso facilita demais. Otimiza o quadro, exatamente. Não tem desperdício de pessoal, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, o sul do Amazonas é uma operação que todo ano nós repetimos, em virtude da climatologia, né? A população já conta com esse já sabe, né? Comandante, quando é que vem? Tal, exatamente, principalmente os prefeitos, os secretários municipais de meio ambiente, defesa civil, já ficam ali. Você já vai deixando novas turmas, né? De voluntários, de bombeiros, da guarda. Exato. Também Perfeito, essa é a ideia. E, se Deus quiser, aí com ingresso de efetivo, a gente pretende... É isso que nós vamos entrar agora. Quando ingressa a nova turma do Corpo de Bombeiros. Perfeito. Então, o governador ele está muito sensível a essa temática, né? O Estado ele está passando por um processo de... Antes, vamos fazer logo Eu gosto sempre de ser justo. Quantos anos estava sem concurso? O último concurso foi em 2009, com ingresso em 2014. Olha só. Em 2014. Lá na Polícia Civil, então, nem se fala na Polícia Militar. Mais de 12 anos. É como se você ganhasse um salário há 12 anos atrás e tivesse congelado tudo. Só para você entender o caos que o governador Wilson Lima pegou. Você pegar um estado, tem 12 anos sem concurso, é um prejuízo. Demais. Na verdade, não tinha mais nem tenente. Não tem. Todo mundo tinha sido combatente não tem. Nós só temos tenente QOA, aqueles que ingressaram como soldado, mas que chegaram já ao oficialato, e os tenentes de saúde. E os tenentes de saúde, né? A última turma, inclusive, de oficial combatente é a minha. Lá de 2003, então de 20 anos atrás, né? Então, assim... ou seja, 12 na segurança, 20 no Corpo de Bombeiro. É brincadeira. Quando a gente não fala isso aí fora, porque agora a gente fala para o Brasil e para o mundo, mas gente, como é que fizeram? Como digo a boca, na mão. A verdade é que... O bombeiro segurou na raça. Nós temos aqui, somos poucos, mas somos brabos, e continuamos, né? Eu digo para os meus comandados que eu hoje, como coronel e como comandante geral, eu faço coisas que fazia há 20 anos atrás. Por quê? Por conta da necessidade. Suprir. Exatamente, por conta da necessidade. Traduzindo, cada homem, cada mulher do Corpo de Bombeiro hoje são 20 anos, vale por 20. Eu estou colocando por baixo, porque numa viatura você tem que deslocar com 6, outros sai com 3, eles têm que trabalhar por 7, por 6, é isso mesmo. Então como eu estava falando, né, o governador está muito sensível a essa questão, o Estado está trabalhando para, no mais rápido possível, ingressar esses 400 soldados e 53 oficiais. Nós já estamos com tudo preparado para a formação desse pessoal, e à medida que o governador der a ordem para ingressar, de imediato a gente já pega esse povo, já começa a formação. Como eu falei um dia desse no videozinho, né, o pau vai cantar na moleira desse povo aqui dentro, e eles estão ansiosos, né, para entrar nessa batida. E certamente, em breve, nós estaremos ingressando. E com o ingresso do efetivo, nós teremos capacidade de expandirmos. Os projetos que estão exatamente, de aumentarmos aí a nossa presença nos demais municípios, principalmente no sul do Amazonas. Então, ali, nós só temos hoje quartel em Humaitá, nós pretendemos ali colocar um quartel em Apuí, em Barcelos, em Coari. Então, existe vários municípios aí que já há demanda, né, e se justifica a implantação de novos quartéis. E será possível, portanto, com o ingresso do efetivo. Hilton, nós estamos fazendo um trabalho aqui, eu sempre falo isso no meu núcleo duro de planejamento estratégico, né? Eu balizo a gestão do Corpo de Bombeiros em 4 pilares, né, como eu falei anteriormente. A competência técnica, a capacidade de gestão, capacidade de comunicação e integridade. Né? A competência técnica é você ter as habilidades técnicas necessárias para o exercício. Né? A capacidade de gestão é você ter um rol de competências aí que você acumula ao longo do tempo, para poder desenvolver uma gestão de qualidade. E o nosso modelo de gestão do Corpo de Bombeiros... colocar o projeto lá, não tiver acompanhamento, não adianta. Exatamente. O nosso modelo de gestão é gestão por resultado. Quando eu falo que a gente precisa instalar um quartel no interior,
é gestão por resultado. Capacidade de comunicação, você tem que saber se comunicar com a sociedade, com as pessoas, com os órgãos, com o governo, com as autoridades. Então, você tem que ter uma comunicação muito fluida e muito consistente, né? E a outra integridade, que nada mais é do que não ser corrupto, você tratar a coisa pública como ela deve ser tratada, né? Então, quando eu digo isso, é porque nesse pacote de atividades que nós estamos desenvolvendo aqui nesses 2 anos, né, nós já tivemos muitas vitórias. Dentre elas, e eu falei isso para o governador que entregou recentemente, nós adquirimos viaturas novas, embarcações, estamos agora adquirindo uma embarcação de combate a incêndio, e eu falei para ele que em março, até março, nós estamos adquirindo mais 7 viaturas autobomba tanque. Cada viatura dessa custa R$1.400.000, cada viatura. Sabe o que é isso? É que toda a frota de combate a incêndio da capital Manaus será zero bala, coisa que nunca aconteceu antes. Então, é planejamento. Planejamento, entendeu? Então, esses pilares que eu falei agora há pouco, que conjugados, eles fazem com que essas coisas aconteçam. Nós já temos hoje 80% da frota em Manaus nova, fruto do trabalho de 22, e até março estará chegando aqui mais 7 viaturas novas para nós termos todos os postos em Manaus. Não. Isso dá tranquilidade para a população, sabe por quê? Porque quando ela pedir, vai chegar lá uma viatura zero, que vai dar agora capacidade de atendimento com qualidade. O comandante não vai falar porque questões lógicas, eu já falei para o comandante da PM, falei para o secretário de Segurança, eu estou numa campanha há muito tempo e agora nós vamos entregar um documento em breve, o governo federal, cópia para a ONU, porque parece que eles acordam. Vocês imaginam, se aquilo que eu falo lá ao vivo no programa e nas redes, se o governo federal e esse tal do Fundo Amazônia, que a gente nunca viu esse acordo desse dinheiro, pensou um comandante desse, se ele recebe do governo federal mil profissionais para ele proteger essas áreas, preservação em áreas federais, que é responsabilidade da União, não faz o papel. Eu já falei isso em relação à federal. Certa vez eu vi alguns bombeiros, gente que vem da Força Nacional de Pessoal. Você imagina se ele recebe 0,5 desse dinheiro que diz que é para proteger a Amazônia. Isso é feito com recurso do Estado. Perfeito. É com gestão, com esforço. Por isso que eu digo para vocês, é muito fácil dizer que protege o Amazonas sem mandar dinheiro, lá de Brasília no gabinete. Você esteve lá no... Sim, você teve uma experiência lá no Ministério da Justiça e na Secretaria Nacional de Segurança. Perfeito. Como é que foi sua experiência lá? Dá para encerrar, né? Como é que foi sua experiência? Eu digo isso aqui, porque depois você vai receber a cópia desse documento. Nós estamos levantando, eu disse para o governador já isso, governador, mas e tal, vou cobrar agora, até ele cobrou recentemente, foi mais incisivo, inclusive com o presidente lá, quando ele falou lá em Parintins, que nós queremos aporte. Eu disse, governador, cada 1 milhão que o senhor gasta, 500 mil ou mais é de responsabilidade da União. Tráfico internacional de drogas, as polícias prendendo 3, 4, 5 vezes mais que a União. O bombeiro se deslocando para áreas de preservação que não é responsabilidade do Estado, é responsável da União. Não tem. É bom que o povo do Brasil e do mundo saiba que nós não temos nada federal, que era para ter uma base federal lá na fronteira. Porque aí entregava a parceria. Imagina um jovem oficial desse recebendo mil profissionais, ou das Forças Armadas, ou pagando por ele, treinando e pagando. Aí seria uma maravilha. Como é que foi sua experiência lá? Bom, nós estivemos em Brasília em 2018, eu era tenente-coronel à época, foi uma experiência no muito coração, gratificante. Ficar lá perto do poder. Né? Exatamente. Nós ficamos ali no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. Inclusive, mandar um abraço para o nosso deputado Dan, estive com ele lá nesse momento. Depois ele retornou, eu permaneci mais um tempo lá. Nós desenvolvemos um pacote de operações integradas lá que hoje ficou como legado. Hoje, aquele modelo de gestão integrada que é aplicado ao CICC Nacional nasceu naquele momento. Então, nós, inclusive, coordenamos grandes operações nacionais, vou citar alguns exemplos aqui. A Operação Brasil Integrado,
nós mobilizamos mais de 57 mil policiais do Rio Grande do Sul ao Amapá. Você estava lá no Brasil, você estava lá naquela época, né, que secou Brasília de fogo. Sim, na greve dos caminhoneiros também, em 2018, aquilo ali foi um caos no Brasil, nós estávamos lá. Nós fizemos uma outra grande operação de transporte de urânio enriquecido do Rio de Janeiro até a Argentina, fazendo passagem de mão por diversos estados. Então, a partir do CICC Nacional, tudo isso fruto da nossa experiência que a gente acumulou ao longo do tempo, nos grandes eventos, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Operação Tocha. Isso nos deu know-how e know-how para o estado do Amazonas. O modelo de segurança integrada que foi... É verdade que só o Brasil nos ouça, né? É verdade que o nosso CICC é um dos melhores, dos mais atuantes do Brasil. Perfeito. Eu costumo dizer que o único legado da Copa, eu sou maisinho, eu tenho arena, não tem negócio de arena, não. O legado mais importante foi o Centro Integrado de Comando e Controle. Perfeito. É um dos mais atuantes do Brasil. Exatamente. Assim, esse modelo de integração, ele permaneceu, e isso é muito bom. Vou falar uma coisa para os amigos. Anterior a esse momento dos grandes eventos, os próprios órgãos do Estado, eles trabalhavam como células desconectadas, é isso mesmo. Eu lembro que nós íamos lá para a Operação Carnaval, no Sambódromo. A Polícia Militar ia para um lado, o Bombeiro ia para o outro, a Polícia Civil para o outro, a Saúde para o outro. Ninguém sabia nem quem estava lá. E quando dava problema, um jogava a culpa no outro. Já imaginou? E nós vivenciamos isso, não é verdade? E então, quando nós montamos aquele modelo integrado de se fazer as coisas... Sabia que tem muita gente que não conhece? Coloca a foto aí do prédio, que fica ali ao lado do Tribunal de Justiça. Ele fala, eu tive a honra de ser convidado na época pelo secretário, Dr. Sá Cavalcante, e pelo comandante Cavalcante. Eu fiz parte do primeiro GGI nacional, que foi lá em Recife. Fui representando os policiais do Brasil e fiz parte do GGI. No início, ninguém queria... as vaidades e tal, eu lembro você novinho lá trabalhando, muito trabalho no início. Hoje está aí o resultado do legado. Perfeito. Hoje em dia os órgãos buscam, né, o CICC. Explica para o nosso povo. Tem 1 minuto. Ele vai começar a explicar e a gente fala para o outro. Explica o que é aquele prédio lá, o que funciona. Explica aí, pô. O CICC é o Centro Integrado de Comando e Controle, né? Lá, diversos órgãos sentam, realizam um planejamento integrado, por exemplo, Operação Carnaval, Operação Réveillon. Então, essa do meio ambiente que você acabou de citar. Essa Operação Acero, por exemplo, senta lá no CICC, senta a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, IPAAN, SEMA, cada um mostra o que vai ser feito, aonde vai ser feito, a partir dali se constrói um plano integrado, onde todos assinam e eles implementam esse plano a partir da validação do plano tático integrado. E esse modelo ele é muito exitoso, porque todo mundo se sente participante daquele processo. Não desperdiça pessoal, material. Vamos continuar? Você viu, ele olhou ali? Porque é o seguinte, celular de comandante, vou mostrar aqui, ó. Celular de comandante, de repente é o governador, de repente é uma autoridade de outro estado, de outro comandante, é isso mesmo. Por isso que a gente vem no gabinete, por exemplo, quem estava ligando? Era aqui o secretário da Casa Militar. Olha só. Atende aqui. Nosso amigo Coronel Boff. Entendeu? Vai para o intervalo, você atende, já disse que está com a gente. Ele é um dos próximos entrevistados nossos. Nós voltamos já, continuando. Está gostando? Você conhecer como trabalha o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas. No meio da entrevista aqui com o Hilton. Diga aí, meu parceiro. Estamos de volta com o nosso programa Segurança Agora. Olha aqui. Coronel Bombeiro Militar Muniz. Estamos aqui no gabinete do comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amazonas. CICC, só para arredondar a importância, as pessoas, já colocamos a foto, nós temos imagem lá interna, para as pessoas saberem o quanto é importante esse legado da Copa do Mundo. Perfeito. CICC, reforço, né, que a importância dele é singular. E assim, o que mais contribuiu com a implantação do CICC foi a mudança da cultura das pessoas, né? Dos órgãos de maneira em geral. Hoje, quando a gente pensa em um grande evento, a gente pensa em CICC, desenvolver um planejamento integrado.
colocar na mesma mesa todos os participantes. Sem poder de decisão. Exatamente. Colocar todos os participantes daquele evento, entendendo as competências de cada um, sem interferir nas competências de cada um, todo mundo ciente do seu papel. Todo mundo. Exatamente, ciente do seu papel e fazer cumprir o planejamento integrado. Esse é o principal legado do CICC e a gente trabalha para que o modelo ele persista, que nós não possamos regredir, né? Então, é daqui para frente. É um projeto de Estado. Ninguém tem coragem de mexer. Exatamente. E cada vez melhor, né? A sociedade não vai aceitar. Coronel Muniz. Comandante, 100 ocorrências ou mais, até ontem, de incêndio em residência. O bombeiro chegando, resolvendo. Fale com nossos telespectadores, nossos internautas, como evitar, como prevenir, como reeditar esse boletim de ocorrência dos incêndios em residência. Perfeito. Seja ela de casa, seja ela de prédio. A Câmara é toda sua, comandante. Obrigado pela pergunta. Vou aproveitar esse período do ano, que nós estamos agora no nosso verão amazônico, né? Então, nós temos um aumento da temperatura, a baixa da umidade relativa do ar. É comum as pessoas utilizarem mais os seus ar-condicionados, seus ventiladores, abrir mais a geladeira. Isso tudo aumenta a demanda por energia elétrica dentro das residências. Então, primeira coisa, faça uma revisão na sua rede elétrica, né? Evite a instalação de rede elétrica clandestina. Chama o seu amigo eletricista, mas não invente de fazer gato. Então, normalmente as pessoas colocam lá, veem um ramal da rede pública, colocam um fio, fazem um fio neutro lá, e a partir daqueles únicos 2 fios, faz a ligação de todos os equipamentos da sua residência. A geladeira, são os ar-condicionados, o ferro de engomar e tudo. Isso aumenta a demanda naquele fio. Normalmente ele é subdimensionado. Isso aquece, queima o revestimento do fio e faz com que o fio fase um neutro se toque. O curto-circuito gerado por esse toque é da ordem de 1000 graus Celsius. É suficiente para iniciar qualquer incêndio. Imagina um forro de PVC onde aquele fio superaqueceu, tocou no outro, deu curto-circuito e vai iniciar. O PVC pega fogo muito fácil. Aqui na periferia de Manaus nós temos muitas residências de madeira e também pega fogo muito fácil, residência de madeira. Portanto, muita atenção com a sua rede elétrica, evite colocar aqueles T's sobrepostos, um T sobre o outro, e a partir dali você liga a chapinha, o ventilador, o ferro elétrico, o videogame, liga tudo que precisa. Isso demanda naquela tomada uma carga elétrica muito grande e pode iniciar ali mais um incêndio na sua residência. Evite também deixar velas acesas próximo de sofá, de cortina, ou dormir com vela acesa. Se passar um vento e derrubar aquela vela, nós podemos ter um grande incêndio. Foi o que aconteceu, por exemplo, lá no São Jorge, há uns 3 meses atrás, naquela ponte do São Jorge ali, na investigação foi exatamente isso. Uma vela acesa que tombou em um sofá e iniciou aquela tragédia toda. Evite também deixar ventilador em mau estado de conservação, próximo de cortina ou de roupa, ou de qualquer outra coisa que possa, por conta de uma fagulha da bobina do ventilador, que é muito comum, iniciar uma ignição, iniciar um fogo. Outra coisa, tenha muito cuidado também com a sua botija de gás. O GLP, ele é mais pesado que o ar, então se houver um vazamento, ele tende a se acomodar nas partes baixas do local onde houve o vazamento. E se aquela mistura do GLP com ar, ele formar uma mistura ideal para a explosão, qualquer ignição pode ocasionar uma explosão. Existem muitos casos de restaurante, de residência, de apartamentos que a pessoa vem, liga o interruptor e de repente explode. É por conta que o GLP vazado, junto com o ar, ele ficou numa mistura gasosa ideal para a explosão. Então, se você sentir o cheiro de GLP dentro da sua casa, você abra as janelas, abra as portas, não liga vela, nem isqueiro, nem fósforo, nem a luz, e faz com que o vento circule para evitar que ocasione um incêndio ou uma explosão. E chame imediatamente o Corpo de Bombeiros através do número 193. 193. Outra coisa, para fechar, evite queimadas no seu quintal. Normalmente o terreno seca, o nosso terreno lá
estamos no período de seca, você junta o sofá velho, junta o pallet, a garrafa PET, você olha para o quintal e toca fogo. Imagina que na casa do lado tem uma criança recém-nascida e na do outro lado tem um idoso com dificuldade de locomoção, ou até mesmo cadeirante. E o fogo que está vindo do seu quintal, aquela fumaça tóxica, vai para essas residências e aquela criancinha recém-nascida é obrigada a inalar aquela fumaça que vai lhe causar muitos problemas respiratórios e até óbito. E o idoso de igual forma. Portanto, não toque fogo no seu quintal. Deixe à disposição do serviço de limpeza, que a prefeitura vai lá, vai recolher e vai dar a destinação adequada. Tenha cuidado. E se precisar, ligue para o 1193. Esse é o número do socorro do Corpo de Bombeiros. Gostou? Esse é o BO evitável da semana com o Coronel Muniz. Comandante, o senhor pretende encerrar seu comando? Qual a sua marca que o senhor quer deixar? E aproveite também, fale com nossos amigos bombeiros, nós recebemos mensagem do Brasil, até de Portugal recebemos um dia desse, para nossos irmãos, principalmente eu vou puxar a sardinha, lógico, para meus ídolos, né? Do Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco, lá na Avenida João de Barro, 399, Boa Vista, Recife, Pernambuco. Fogo, uma mensagem para os seus companheiros do Brasil todo. Ao longo da carreira a gente vai acumulando muitos amigos, né? E nós temos amigos aí no Brasil inteiro. Desde do Amapá, né? O Coronel Veríssimo, comandante-geral do Amapá, meu amigo, nos conhecemos aí desde a época de tenente, em cursos que fizemos aí ao longo da vida, né? Os nossos amigos lá do Ceará, de Pernambuco, que assumiu recentemente, Coronel Mônica, comandante-geral de Brasília, do CBMDF, Coronel Washington, comandante do Corpo de Bombeiros de Goiás, Coronel Melo, comandante do Corpo de Bombeiros de São Paulo, meu amigo. Então, temos aí diversos amigos e dizer para vocês, para todos, né, da segurança pública de maneira em geral, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas está aqui trabalhando diariamente. Nós pretendemos deixar como legado o reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, deixar aqui estruturas tecnológicas novas, equipamentos, viaturas e principalmente mudar a cultura. Nós existimos para servir a população, então nós precisamos estar bem preparados para que a população seja servida da melhor maneira possível. Forte abraço a todos, Hilton. E agora eu vou passar para você, meu amigo, que você é bombeiro de coração, né? Um gorro do Corpo de Bombeiros para sempre que o amigo, quando tiver ou for para uma pescaria, vá usando e leve esse coração vermelho para o resto da sua vida. Tá bom? Deixa eu colocar aqui na sua cabeça. Nosso novo integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Pronto. Eu acho que depois da medalha, eu acho que esse é um dos momentos que eu me emociono, né? Porque eu lembro do meu tio Camilo. Tem inclusive um primo lá agora que é Camilo também, que é major lá no Corpo de Bombeiros, filho do Tenente Camilo, ele é do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Temos vários na família, né? Então, comandante, a gente encerra sempre o programa com a continência. Eu acho que essa vai ser uma das continências mais importantes e mais emocionantes. Eu sempre torci e eu tinha certeza que o senhor seria um grande comandante. Eu lhe falei que o senhor era capitão ainda. Eu lhe falei, como eu falo para outros jovens oficiais da Polícia Militar aí, e eu sou nordestino daquela época, eu prego muito isso, eu fico feliz com o sucesso das pessoas que a gente gosta, que é isso que está faltando no Brasil, no Amazonas. Então, como o governador Wilson escolheu muito bem, eu tive a oportunidade de falar isso para ele, falei para o secretário, sempre que eu posso. Eu não tenho procuração para falar mal dos amigos, que a gente gosta, mas eu sou o procurador para falar bem. Então, muito obrigado por abrir espaço na sua gente, muito obrigado pela sua assessoria, que Deus nos proteja. E eu encerro sempre há 15 anos com a continência. Essa continência é só para os melhores. Comandante, muito obrigado pelo presente, que Deus nos proteja sempre. Fogo, comandante. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo.